Quem foi o rei Abias de Judá? Você sabe quem foi o rei Abias e qual foi o seu papel na história de Israel? Prepare-se para se surpreender com uma história épica de fé, coragem e batalhas épicas. Neste vídeo vamos desvendar os mistérios por trás da vida desse rei e descobrir como suas decisões impactaram o futuro de Judá. Quer entender melhor a Bíblia e se conectar com as histórias dos personagens que marcaram a história de Israel? Então, aperte o play e embarque nessa jornada conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Este vídeo explora a vida e o reinado do rei Abias, oferecendo uma visão clara e acessível para todos os cristãos. Entenda por que ele é uma figura importante na Bíblia e aprenda lições valiosas de fé, coragem e obediência que podem ser aplicadas em sua vida cotidiana. Você já se perguntou quem foi o rei Abias e por que ele é mencionado na Bíblia? Abias, também conhecido como Abiam, foi o segundo rei de Judá, governando entre 913 e 910 a.C. Ele é uma figura interessante e significativa na história bíblica, especialmente para aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento sobre os reis de Israel e Judá. O rei Abias era filho do rei Roboão e de Maacá. A história de Abias é relatada principalmente no livro de 1 Reis e 2 Crônicas. Apesar de seu curto reinado, Abias teve um impacto significativo, especialmente em termos de sua fé e devoção a Deus. O nome Abias significa "Meu pai é o Senhor", ou "O Senhor é pai". No entanto, ele também é mencionado como Abia ou Abião. O nome Abião pode significar pai do deus Yam ou pai do mar, oeste. Os estudiosos acreditam que esta variação pode ser devida a um erro de escriba ou a uma alteração deliberada para alinhar o nome arcaico Abião com a devoção a Yahweh, tornando-o mais apropriado para um rei da linhagem davídica. O pai de Abias, o rei Roboão, era filho de Salomão e neto do grande rei Davi, e foi o primeiro rei de Judá após a separação das 10 tribos do norte, que formaram o reino de Israel sob Jeroboão. Por outro lado, Maacá, mãe de Abias, é descrita como filha de Absalão em algumas passagens bíblicas, 1 Reis 15:2, 2 Crônicas 11, 20 e 21, bem como filha de Uriel de Gibeá em 2 Crônicas 13:2. Essa aparentemente contradição pode ser resolvida considerando a grande possibilidade de Maacá ter sido, na verdade, filha de Tamar e Uriel de Gibeá e, portanto, neta de Absalão. O historiador judeu Flávio Joséfo confirma que Roboão se casou com uma parente, neta de Absalão. É comum nos textos bíblicos do Antigo Testamento a palavra filho denotar neto, ao localizar o ancestral mais importante de uma linhagem. O período em que o rei Abias viveu pode ser situado no século X a.C., com seu reinado ocorrendo aproximadamente entre 913 e 911 a.C. Abias teve 14 esposas, que lhe deram 22 filhos e 16 filhas, conforme registrado em 2 Crônicas 13:21. Asa, um de seus filhos, tornou-se seu sucessor no trono de Judá. O reinado de Abias em Judá. O reinado de Abias, embora curto, foi marcado por significativos conflitos e eventos políticos e religiosos. Este período deve ser compreendido dentro do contexto histórico da divisão do Reino de Israel em dois: o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá, logo após a morte de Salomão. Abias subiu ao trono de Judá após a morte de seu pai, Roboão, enfrentando um cenário político e religioso tenso. A Bíblia nos fornece um relato detalhado de uma grande batalha entre Judá e Israel durante o reinado de Abias. O texto de 2 Crônicas 13 descreve de forma específica esta batalha. De acordo com o relato bíblico, o rei Abias, com um exército de 400.000 homens, confrontou Jeroboão, que tinha um exército de 800.000 homens. Antes da batalha, o rei Abias fez um discurso no Monte Zemaraim, no qual acusou Jeroboão e Israel de rebelião contra o Senhor e a linhagem davídica. O rei Abias enfatizou que Judá tinha a verdadeira adoração ao Senhor,
com sacerdotes descendentes de Arão e levitas cumprindo suas funções, em contraste com Israel, que havia estabelecido um sistema religioso alternativo sob o rei Jeroboão. Ele declarou que Deus estava com Judá e que a batalha era uma luta entre o verdadeiro Deus e os ídolos de Israel. Em sua oração antes da batalha, ele condenou a apostasia do norte e afirmou que o próprio Deus estava com Judá como seu capitão. Embora numericamente inferior, o exército de Judá, com a ajuda divina, obteve uma vitória decisiva sobre Israel. A Bíblia relata que 500.000 dos soldados de Jeroboão foram mortos, resultando numa das maiores baixas registradas em um único confronto na Bíblia. O rei Abiás capturou Betel, Gesana e Efron, consolidando seu poder. O fim do reinado de Abias. Infelizmente, a Bíblia relata em 1 Reis 15:3 que Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor seu Deus, como o seu bisavô Davi tinha sido. Isso sugere que Abias, possivelmente, se envolveu em práticas idólatras e não seguiu os mandamentos do Senhor com a mesma fidelidade que Davi. O reinado de Abias termina com sua morte após 3 anos de governo. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre as circunstâncias de sua morte, mas menciona que ele foi sepultado na cidade de Davi, em Jerusalém, com seus ancestrais. Mas por amor a Davi, após a morte de Abias, o Senhor elevou seu filho Asa ao trono, confirmando sua promessa em Jerusalém e garantindo que a linhagem de Davi continuasse a reinar. O legado do rei Abias é misto. Por um lado, ele é lembrado por sua corajosa defesa da linhagem davídica e por sua confiança em Deus durante a batalha contra Jeroboão. Por outro lado, sua falha em promover reformas religiosas duradouras em Judá e em eliminar completamente a idolatria diminui seu impacto como líder espiritual. Apesar da vitória notável contra Jeroboão, parece que os momentos de piedade de Abias foram isolados e seu reinado foi marcado por impiedade. Na verdade, o rei Abias repetiu em Judá a infidelidade de Salomão e Roboão. Nesse sentido, o escritor bíblico relata que o rei Abias cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido e que seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, como fora o coração do rei Davi, seu predecessor. 1 Reis 15:3. Inclusive, o texto bíblico atribui a misericórdia divina para com Abias, a lealdade exemplar demonstrada por Davi. O rei Davi obedeceu aos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso envolvendo Urias e Batseba. E misericordiosamente Deus preservou a continuidade de sua dinastia em Jerusalém. O rei Asa, filho e sucessor de Abias, tomou um rumo diferente e é lembrado na Bíblia como um rei reformador que fez esforços significativos para retornar Judá à adoração exclusiva do Senhor. O contraste entre Abias e Asa destaca a importância das reformas religiosas e da fidelidade a Deus na narrativa dos reis de Judá. A herança de Abias. Lições para os cristãos. A história de Abias é um exemplo poderoso de como a fé pode guiar e fortalecer líderes em tempos de adversidade, para todos aqueles que buscam verdadeiramente ao Senhor. Esta narrativa oferece uma lição valiosa sobre a importância de manter a confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente intransponíveis. Além disso, a história de Abias nos alerta sobre a necessidade de perseverar em nossa conduta com Deus. Por falta de vigilância, Abias cedeu às tentações da carne, assim como outros reis também o fizeram. Isso nos ensina a não baixar a guarda, mesmo em períodos em que parecemos invencíveis. A fragilidade humana é evidente na vida de Abias, mostrando-nos que mesmo os líderes mais poderosos podem sucumbir às tentações se não estiverem constantemente vigilantes. É um lembrete para todos os cristãos de que a batalha espiritual é contínua e que devemos estar sempre alertas e firmes na nossa fé. Conclusão. Estudar a vida de Abias e seu reinado nos proporciona uma compreensão mais profunda da complexidade das histórias bíblicas
e da importância da fé em todas as circunstâncias. A coragem demonstrada por Abias ao enfrentar adversidades e sua determinação em manter a aliança com Deus são exemplos poderosos para todos os cristãos. Sua história nos lembra que, mesmo em períodos de desafios, a fé e a liderança com integridade são elementos fundamentais para uma vida que honra a Deus. Ao mesmo tempo, nos lembra da importância de permanecermos vigilantes e comprometidos com um estilo de vida que honre a Deus em todos os momentos. A história de Abias nos mostra a importância de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Qual lição você tira dessa batalha épica? Compartilhe sua reflexão nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Até a próxima!